Meu irmão, minha irmã, estamos de volta aqui com o programa A Voz do Senhor. Este é o momento da meditação da palavra desta terça-feira, dia 11 de fevereiro. Vamos juntos aqui no Evangelho de São Marcos. Estamos no do ano C, né? Ano de Marcos, né? São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Esse evangelho é um pouquinho longo, mas ele traz um significado muito interessante para cada um de nós, para mim e para você no dia de hoje. Para você que está acompanhando o nosso programa Voz do Senhor, nós temos o programa, um formato especial no YouTube, e também temos esse corte. Nós vamos colocar, né, disponível para você no nosso canal, só a meditação da palavra, esse momento onde nós partilhamos aqui o Evangelho do dia. Então você que quer só acompanhar a meditação da palavra, está disponível em nosso canal no YouTube, também só esse momento da partilha da palavra, e você comente lá, dê a sua curtida e se inscreva no canal Web Rádio Profecia, que para nós é muito importante essa sua participação, essa sua interação conosco. Vamos lá? Pegou a sua Bíblia? Pegou a liturgia diária aí? Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos comentar um pouquinho esse evangelho de hoje. Com frequência, vemos a tendência de substituir a prática da fé pelo rigor da lei, e com isso a pessoa se sente justificada. Para algumas coisas fazemos escândalo, para outras mais graves, o silêncio. Por causa dessas incoerências, vemos Jesus se debatendo com os legalistas do seu tempo. Eles se escandalizam porque os discípulos de Jesus não cumprem as prescrições rituais ao tomar alimento. Não que Jesus seja partidário da falta de higiene. No entanto, ele considera tudo isso meros preceitos humanos e culturais, que não merecem tanta atenção. Os mesmos críticos de Jesus e seus discípulos se esquecem da prática da misericórdia
e da solidariedade, como também dos deveres elementares para com os próprios pais. Jesus critica duramente aqueles que deixam suas obrigações familiares e vivem o tempo todo em orações, que descuidam da família e fazem generosas oferendas, como se fossem a imagem da perfeição. Jesus insiste em afirmar que acima de toda norma, costume, instituição, estruturas, acima de tudo isso estão a justiça e a misericórdia. É um comentário muito interessante, meu irmão, minha irmã, porque isso vai de encontro a mim e a você. Nós insistimos muitas vezes em ser tradicionalistas. Essa palavra tradição é uma coisa que tem que ser seguida à risca. A grosso modo seria isso. No dicionário tem um significado pertinente para a palavra tradição, mas eu vou trazer aqui para o meu entendimento que tradição é tudo aquilo que não deve ser mudado. É uma coisa aqui, isso aqui é tradição, e a gente não mexe. Está nos acompanhando há muitos anos, desde o meu pai, desde o meu avô, etc, etc. Então a gente não mexe, a gente não muda. Só que a tradição, nesse caso aqui do Evangelho de São Marcos, ele traz o seguinte detalhe: essa tradição, ela esquece de que nós temos que ir ao encontro do outro, como foi a reflexão de ontem. E a tradição, ela é boa quando ela edifica. Quando ela não edifica o próximo, ela é uma tradição vazia. Ela não serve para absolutamente nada. É isso que Jesus quer dizer aqui nesse evangelho. Que não adianta nós termos tanto zelo pela higiene, que é necessário ter para a nossa saúde, mas isso não é o mais importante. A gente se apegar a determinadas ações faz com que a gente esqueça o verdadeiro significado do que Jesus quer dizer. O amor ao próximo. Ele dá o exemplo aqui da família, dos pais, que devemos honrar nosso pai e nossa mãe, que é um exemplo que ele traz nesse evangelho. Quantas e quantas vezes nós, eu estou falando de mim, essa pergunta também é para mim, desonramos os nossos pais? Estou colocando os nossos pais como exemplo para espelhar o que o evangelho quer dizer hoje. Quantas vezes nós desonramos os nossos pais com nossas atitudes, com as nossas faltas de atitudes, né? De ajuda, de palavra, de visita, de encorajamento. Às vezes a gente se coloca à margem, como os nossos pais não fossem partes integrantes da nossa vida como um todo, porque a gente tem essa impressão de que quando a gente fica adulto, a gente é independente e os nossos pais são meros parentes, meros coadjuvantes da nossa vida. E muito pelo contrário, eles são partes integrantes do nosso ser, né? Afinal de contas, nós viemos deles. E aí a gente fica, às vezes, se apegando a birras, a ranços, a coisas que não são de Deus, que não fazem parte da nossa vida de nenhuma forma. E a gente fica nessa coisa, nesses conflitos familiares. Eu estou citando o exemplo dos pais, gente, mas isso pode se abranger a todos os tipos de relacionamentos, com os filhos, com os irmãos, até os nossos irmãos de caminhada, de fé, dentro da nossa paróquia, aquela pastoral movimento, o padre, tá certo? Às vezes a gente tem determinados ranços ou determinadas rejeições com atitudes ou palavras que o nosso sacerdote fala, estou falando de uma maneira geral, né? Então, meus irmãos, o evangelho de hoje, ele nos mostra isso, que tradição é muito bom, porque a tradição remete a uma coisa que deu certo e que perpetua. Várias e várias pessoas resolveram adotar aquilo para si e para aquela sociedade, ou para aquele clube, ou para aquele local, enfim, instituição, não importa qual local. A tradição, ela não é, podemos dizer assim, atual. Ela vem de outros tempos, trazendo para os nossos tempos de hoje.
mas quando a tradição ela passa por cima do que é básico, do que é primordial para a nossa vida como cristão, que é o amor a Deus e o segmento da palavra dele, aí o negócio fica muito complicado. Aí a gente volta a estaca zero, como esses fariseus aqui que se preocupavam com tantas e tantas coisas, e o primordial, que é o amor, que o exemplo que Jesus traz, o amor aos pais, ele não é seguido. Olha, vou trazer esse versículo aqui, que eu acho que é muito interessante, que é o versículo 7. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Gente, a tradição que nós temos que seguir é a tradição do amor. É a tradição que Jesus nos ensinou. Isso que nós devemos seguir. A tradição dos homens ela é muito importante, mas às vezes ela se perde em determinadas situações que fogem daquilo que Jesus quer de nós, de mim e de você. Então a gente tem que ter essa consciência. A partir do momento que a gente se coloca, se preocupa muito com tradição, com detalhes, com coisas que nós humanos colocamos naquele contexto e esquecemos do divino, aí a gente está fadado ao fracasso. E aí a gente está falhando na nossa missão que Jesus nos delegou. 2 perguntas aqui para a gente caminhar para o encerramento da nossa meditação de hoje. Será que nós somos tradicionalistas e não pregamos o amor do Evangelho? Segunda pergunta. Será que estamos sendo hipócritas? Vou tentar explicar essa pergunta. Será que a gente está se colocando muito acima do outro pelo fato de não fazer aquilo que nós achamos que é certo? Nós julgamos o outro assim como esses fariseus julgaram os discípulos? Poxa vida, vocês não lavam as mãos antes de comer? Isso é uma forma de julgamento, uma pergunta questionadora. Olha, pergunta questionadora é redundante, né? É uma pergunta julgadora. Vocês não lavam as mãos? Por quê? Vocês estão errados. Essa pergunta é um tom de julgamento. Será que a gente faz isso com os nossos irmãos e irmãs ao longo dessa caminhada, dentro da nossa casa? Às vezes a gente tem um comportamento de juiz, assim como os fariseus se comportam. Não é isso que Deus quer de nós. Jesus nos mostra para aqueles fariseus neste evangelho o que não devemos fazer no nosso dia a dia hoje. Temos que ter empatia, como foi a palavra do evangelho, como foi colocado na reflexão de ontem. Empatia e amor ao próximo. Entender aquele contexto que ela vive e não colocar as tradições ou os nossos achismos ou aquilo que a gente acha que é certo acima do verdadeiro amor de Deus que nós devemos ter um pelo outro. Vamos orar aqui, meus irmãos, minhas irmãs, pedindo essa graça, esse objetivo, esse dom, podemos dizer assim, de não colocar tradições ou determinadas ações, pensamentos acima do amor de Deus. Que nós possamos sempre ir de encontro ao outro de uma maneira que nós possamos nos colocar sempre à disposição e nunca apontar o dedo, nunca julgar. E isso vale não só para a nossa paróquia que nós frequentamos, mas também para a nossa casa, para a nossa família. Senhor, nos ajude nesse sentido. Que eu tenha um coração humilde para ouvir a minha esposa, para ouvir o meu filho, minha filha, meu marido, minha mãe, meu pai, os pais que foram colocados como exemplo aqui. Que nós possamos, mesmo por muitos momentos, às vezes a gente não concorda com uma coisa ou outra, mas o respeito e o amor tem que estar acima de tudo. Não podemos, Senhor, em nenhum momento deixar que nós sejamos, que nós abandonemos os nossos pais em qualquer sentido. Que nós estejamos sempre ao lado deles, na saúde, na doença, do ponto de atrito, mas que nós possamos resolver sempre no amor. Nos dê essa condição, Senhor, nesta terça-feira, e que nós possamos ser cada vez mais teus e seguir aquilo que tu deseja de nós em nossas vidas. Amém?
Muito bem, meus queridos. Então, essa foi a meditação do Evangelho de hoje. Como eu disse no início aqui do quadro, você pode acompanhar só o corte da meditação no nosso canal no YouTube e também dentro do programa A Voz do Senhor. Comenta o Evangelho aí. Você que está no YouTube, comenta o nosso Evangelho de hoje e quero ouvir você, a sua opinião e o que você pensa a respeito deste Evangelho riquíssimo que nós lemos no dia de hoje. Daqui a pouquinho, meus irmãos, minhas irmãs, temos o terço da providência aqui no programa Voz do Senhor, para que nós possamos nos colocar diante de Deus, pedindo, clamando por aquilo que nós necessitamos. Voltamos já já.